pessoal, tudo bem? Jailson Sena para o canal Expiral. Pessoal, esse canal discute vários assuntos em vários programas relacionados a desenvolvimento pessoal e organizacional. Com esse, são 6 programas e neste programa aqui, Aion, discutimos consciência, espiritualidade e desenvolvimento consciencial através de técnicas, sendo as principais a apometria e o Consciência Coaching. Aion, pessoal, é uma nova proposta de recomeço, novo caminho, nova forma de ver a vida, o mundo que nos rodeia, a partir de uma nova visão construída sobre os valores da consciência. Significa abertura ao novo, inovação, mudança de paradigmas e desenvolvimento espiritual. Então, deixe-se envolver pelo espírito de um novo tempo e vamos lá. Pessoal, tem um erro, pelo menos eu penso que seja um erro, que as pessoas no geral cometem. E aqui a gente começa a entender a diferença do que é consciência e do que é uma crença ou dogma religioso. Muito se fala em 2 mundos ou 2 dimensões. Nós estamos vivendo aqui no mundo físico e a outra realidade seria então o mundo espiritual. Se convencionou chamar a realidade não física de mundo espiritual porque seria a morada do espírito, mas a morada do espírito é mais acima. Antes tem a dimensão ou mundo mental. Nós estamos vivendo no que chamamos de realidade física ou 3D, devido a essa realidade ser material. Em tudo tem comprimento, largura, altura, densidade, peso e etc. Realidade esta pautada pelo que vemos e pelo que tocamos. Há outras realidades, mundos ou dimensões além do mundo físico, e a primeira delas é o mundo extrafísico, mundo mental ou como nós chamamos, mundo 4D. O mundo 4D tem suas regras, sua forma de funcionar, padrões, etc., como aqui na realidade 3D. E aí, depois temos a dimensão ou mundo que chamamos de espiritual, mas na verdade é o mundo da consciência ou consciencial, que chamamos de mundo 5D. São os valores, é aquilo que chamamos de voz da consciência em nós. Utilizamos às vezes esse termo no sentido de fazer o que é correto, independente das consequências. E como já disse, existem outras realidades, mundos ou dimensões, além dessas 3 aqui. Mas, para o que nos interessa, nos concentraremos nessas 3. Essas realidades, mundos ou dimensões se interpenetram, impactam uma outra e, consequentemente, impactam a nossa existência. Nós temos por paradigma, padrão, orientação, caminho, que o Aion acontece quando a chamada voz da consciência ou o mundo 5D domina totalmente todos os aspectos e processos da nossa vida. O ápice deste momento, ao nosso ver, é aquele momento em que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Gálatas, um dos livros da Bíblia: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso, ao nosso ver, é uma nova visão, nova orientação, novos padrões, novos valores, que nós chamamos aqui de Aion. Paulo disse isso, pois a experiência de Cristo era a força que construía a fé naquele momento. Foi a experiência de Cristo que moveu o nascimento da cristandade naquele início bastante complexo. Mas todos sabemos que temos uma voz interior, chamamos de voz da consciência ou consciência em nós. Algumas religiões ou filosofias religiosas ou espirituais chamam de Atman, Brahman, Horus, Deus interno, Self, consciência e etc. É desse processo de trazer a consciência para dentro da vida que falamos neste programa e que é o propósito do que chamamos da técnica de Consciência Coaching. Muito bem, voltando aos mundos ou dimensões. Nós precisamos conhecer e diferenciar esses 3 mundos e entender a dinâmica de como eles funcionam em nós. Veja só, nós temos nossa ciência, disciplinas, pesquisas, estudos, por exemplo a geografia, que nos mostram como funciona o mundo físico 3D. Da mesma forma, nós temos de pesquisar e ver como todos os demais mundos ou dimensões funcionam, pois elas têm uma forte relação e impacto em tudo que vivemos. Deveria ser uma das funções das escolas conscienciais, espirituais, sistemas filosóficos ou religiosos, desvendar a geografia desses mundos e, se possível, propiciar a experiência deles,
para que haja um entendimento de como eles funcionam e impactam a existência. Vamos dar uma olhada geral de como esses mundos funcionam e ao longo de nossos programas aqui vamos aprofundando o conhecimento cada vez mais. O mundo 3D, mundo da realidade, mundo físico. Esse mundo nós conhecemos relativamente bem. Percebemos este mundo pelos 5 sentidos. Tudo é material, tudo tem comprimento, largura, altura, densidade, peso, matéria. Aqui de material só o tempo, que transcorre linearmente e rege de certa forma a estrutura material. Aqui estamos comprimidos, reprimidos, porque toda a potencialidade mental é limitada pela matéria, pois precisava ser assim, senão seria um inferno. Vivemos nesse mundo ou nos manifestamos nessa realidade através do corpo físico, que como fenômeno natural nasce, cresce, casa e morre. E ainda, nos movemos baseados em necessidades físicas e materiais. Dinheiro e bens materiais são em grande parte os combustíveis da realidade 3D. As chamadas leis herméticas e tudo que é mental funcionam com certa dificuldade devido à realidade material. A energia, apesar de muito estudada e utilizada, tem pouco efeito prático. O mundo 4D, mundo extrafísico, metafísico ou mundo mental? Aqui a liberdade é total. Pensou ou gerou uma emoção? Pá, aconteceu. Não há limite físico. Questões relacionadas ao corpo físico, como alimentação, sono, etc., por exemplo, deixam de ser necessários. Você sai de 5 sentidos para algo em torno de 12. O tempo perde o sentido. Tudo é possível. E esse é o problema. No nível evolutivo em que estamos muito orientados pelos desejos, emoções negativas, pensamentos desregrados e viciação 3D, faz com que nossa realidade mental não seja boa. É uma realidade que chamamos de umbral, ou, para alguns sistemas religiosos, o tal do inferno. As leis herméticas e outras leis mentais funcionam extremamente bem. A energia é o combustível dessa realidade. É um mundo meio Mad Max 2, onde a vida era orientada pela busca de combustível. Dá uma olhada neste filme, dá para ter uma ideia do mundo extrafísico ou umbral, como falamos. O veículo de manifestação neste mundo é o psicossoma, ou corpo astral, ou corpo emocional, ou ainda perispírito, como nomeado por Allan Kardec. E finalmente, o mundo 5D, mundo causal, mundo dos valores, é o aperfeiçoamento do mundo mental, com eliminação das energias densas do umbral. Neste mundo não existe o eu, existe o nós, somos todos um, e apesar de sermos diferentes, há paz e harmonia. É a perda dos sentidos, porque não há sentido, só a vibração do amor e tudo é feito em seu nome. O corpo de manifestação aqui é o chamado de corpo espiritual ou o psicossoma sutil, sem as energias negativas e densas, ou ainda corpo mental. Como é um mundo muito sutil e é por isso difícil de explicar, uma visão que posso passar para que você entenda a consciência em ação é a vida de Jesus Cristo. 100% consciência, embora encarnado, ou seja, vivendo uma realidade 3D. Em Jesus não há pecado, porque em 5D não existe isso. Não há desejos, não há tempo, só amor, amor em abundância, infinito e eterno. Difícil de explicar, pois estamos tão longe, apesar de tão perto. Como eu disse, esses 3 mundos ou dimensões se interpenetram e fazem parte da nossa realidade. Existe um fenômeno muito falado que é o desdobramento astral ou projeção astral. Ele recebe vários nomes, mas se trata de um processo que ocorre naturalmente, principalmente durante a noite. Seu corpo físico atinge um nível de frequência que permite a saída do psicossoma ou corpo astral e acessando assim o mundo ou dimensão extrafísica. Esse fenômeno vamos estudar bastante, principalmente porque é uma ferramenta fundamental na técnica de apometria. Todos os processos mentais, ou seja, produzidos pelo sistema racional de pensamento ou pelo sistema emocional, são do psicossoma ou corpo astral, sendo o nosso cérebro codificador dessas emanações. A intuição, ou chamado sexto sentido, é a ação da consciência. Não é um processo pertencente ao mundo ou dimensão 3D. Embora seja bastante complicado para nós ainda separarmos o que é intuição do que é processo mental.
Esses são apenas alguns exemplos para mostrar que os três mundos ou dimensões se interpenetram e podem funcionar em toda a sua potencialidade se assim nós quisermos e, evidentemente, se conseguirmos. O céu e o inferno não são realidades pós-vida, é uma realidade presente aqui e agora. O conhecimento aprofundado dos três mundos ou dimensões que vimos aqui vão nos fazer entender que não somos um corpo que tem um fantasminha dentro, mas sim somos um fantasminha que neste momento tem um corpo e que em algum momento deveremos evoluir para um padrão 5D, mais consciência, mais Jesus Cristo. O reino de Deus está dentro de nós. Quantas vidas vamos levar para viver esta realidade é uma escolha puramente nossa. Venha para a fogueira, venha para o Aion. As barreiras que te impedem foram criadas única e exclusivamente por você. E é isso tudo por hoje, pessoal. Se quiser, mande ver aí nos comentários. Valeu e até o nosso próximo encontro.